Ok. Vamos aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Ver o slide direitinho, gente? Sim, professora. Beleza. Maravilha. Então, vamos lá. Então, a gente começa hoje o capítulo 6, o capítulo de jogos sequenciais. Tá? É a frasezinha, mais uma vez, de um samurai japonês. A percepção é forte e a visão é fraca. Em estratégia é importante ver o que está distante como se estivesse perto e ter distanciamento do que está próximo, de tal forma que a gente consiga enxergar o que está próximo. Não é só em estratégia, né? Muitas vezes, quando a gente está envolto em um problema, está mergulhado no problema, o ideal é que a gente tente se distanciar, esfriar a cabeça, para tentar achar soluções para o problema, né? Então, isso serve para o dia a dia da gente, para a nossa vida. Essa disciplina é boa demais, gente. Serve para muitas coisas. O povo aqui não conhece. Vamos lá. Então, há situações em que os jogadores efetivamente tomam suas decisões de forma que eles já tenham conhecimento do que foi feito pelos outros jogadores. Existem circunstâncias em que você joga depois dos outros jogarem, certo? Se a gente pega essa situação e junta com o fato de que a gente está assumindo que os jogadores sejam racionais, a gente pode supor que quando eles forem tomar suas decisões, ou seja, na hora que o jogador for jogar, ele não vai ter como ignorar o que os outros decidiram nas etapas anteriores, certo? Se eu vou jogar depois que a Thaís, como é que eu não vou verificar o que a Thaís fez para poder jogar com base, conhecendo o que foi que ela fez? É óbvio que eu vou jogar. Se eu estou jogando com ela, eu tenho todo o interesse de conhecer o que ela fez, para poder tomar minha decisão, levar isso em consideração, certo? Então, se eu tenho acesso a essa informação, eu vou usá-la para tomar minha decisão. Isso aqui é a racionalidade dessa estrutura de jogo. Tá? A gente precisa usar todas as informações que estão sob nosso conhecimento. É óbvio que existem situações em que você não tem todas as informações, mas esses são outros tipos de jogos, que são jogos com informações incompletas. Nós não vamos ver isto, certo? Nossos jogos são com informação completa, tá? Então, a diferença de um jogo simultâneo para um que é sequencial é exatamente o conjunto de informações. Eu não sei se vocês se lembram. Tem alguém querendo entrar na minha aula? Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente foi representar um jogo, em formato de árvore, para definir se esse jogo é simultâneo ou sequencial, a gente fazia isso aqui, ó. Se eu colocasse no mesmo conjunto de informação os nós de decisão do jogador 2, então esse jogo era simultâneo. Por quê? Porque o conjunto de informação dele, do jogador 2, não permite saber o que é que o jogador 1 fez, porque ele não sabe se está neste nó de decisão ou se está neste nó de decisão. Então, basicamente, o conjunto de informação que a gente tem na hora de decidir
é a diferença principal entre o que é um jogo sequencial e o que é um jogo simultâneo. Nesse segundo caso aqui, nessa segunda árvore, quando o jogador 2 é chamado a decidir, ele vai saber se está neste nó ou neste nó de decisão, porque o conjunto de informação dele permite isso. Quando ele está aqui, ele sabe que o jogador 1 escolheu este ramo aqui, decidiu por esta estratégia. E quando ele está nesse primeiro nó de decisão, nesse nó de decisão aqui em cima, ele sabe que o jogador 1 decidiu por esta estratégia, anteriormente à decisão dele. Tá? Então, basicamente, é isso aqui, esse conjunto de informações que o jogador detém na hora que ele vai decidir, que diferencia um jogo sequencial de um jogo simultâneo. Vamos lá, vamos conhecer quais são os limites de um equilíbrio de Nash em um jogo sequencial. O equilíbrio de Nash que a gente tem implementado, desde o capítulo 3, né? Equilíbrio em estratégias puras, eu disse para vocês que ele pode ser achado tanto num jogo sequencial quanto num jogo simultâneo, né? Acontece que, quando a gente trata de um jogo sequencial, existem algumas limitações para o conceito de equilíbrio de Nash da maneira como a gente concebe até aqui, tá? E é por isso que, ao longo deste capítulo, nós vamos conhecer um outro conceito de equilíbrio de Nash. Então, a gente tem o equilíbrio de Nash em estratégias puras, a gente tem o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, que nós conhecemos no capítulo passado. E este capítulo vai nos trazer um outro conceito de equilíbrio de Nash. Não vou adiantar nada por enquanto. Vamos dar uma olhadinha de novo naquele bom e velho jogo da entrada da empresa. A gente tem aqui uma empresa que está querendo entrar no mercado que ela não participa, e a gente tem quem está jogando com ela é uma empresa dominante, né? Uma empresa que já está no mercado. Então, essa empresa que a gente está chamando de desafiante, ela tem duas estratégias. Ou ela entra no mercado para competir, ou ela não entra. Ou ela entra, ou ela não entra. A empresa dominante vai reagir à entrada da empresa desafiante. E ela pode reagir de duas formas. Ou ela luta, ou ela vai se acomodar absorvendo aquela concorrência. Tá? Bom, no caso de a empresa desafiante não entrar no mercado, a empresa dominante não tem o que fazer, porque ela só vai reagir se a desafiante entrar. Se ela não entrar, para a dominante é o melhor dos mundos. E ela continua faturando sozinha lá os 10 milhões por ano na sua empresa. Tá? Então, isso aqui é só para a gente relembrar o que a gente já viu no capítulo 2. E aí a gente vai colocar isso aqui na forma estratégica. Que, na verdade, eu acho que a gente já fez isso também no capítulo 2. Né? Na forma estratégica, a gente tem aquele jogo que está representado em árvore desta forma. Tá? E aí, já está feito aqui o equilíbrio de Nash, a gente vai ter dois equilíbrios de Nash aqui. Ó. Esse equilíbrio aqui e esse equilíbrio aqui. Isso a gente também já viu no capítulo 2, só retomando para poder a gente pegar daqui o exemplo que a gente já tem de jogo sequencial. Por que a gente encontrou um equilíbrio de Nash? Eu vou chamar esse de equilíbrio de Nash 1 e esse aqui de equilíbrio de Nash 2. Tá?
Esse equilíbrio de Nash 2, ele é um pouco estranho, vocês hão de concordar comigo, né? Porque qual é a combinação de estratégias que está em equilíbrio? É não entra, luta. Mas veja que a dominante, ela só vai reagir se a desafiante entrar no mercado, certo? Então, qual é o problema de um equilíbrio de Nash como esse? Por que aparecem coisas esquisitas? É porque o equilíbrio de Nash, gente, ele exige muito pouco para existir. Ele exige apenas que os jogadores, que as estratégias usadas por eles sejam as melhores respostas, umas das outras, né? Então, para todos os jogadores, isso tem que valer. Ele não precisa levar em consideração, o equilíbrio de Nash que a gente conhece, não leva em consideração a ordem em que os jogadores vão tomar a decisão. Quando ele faz isso sem considerar a ordem, aí é que aparecem essas coisas esquisitas, em que uma empresa vai lutar, dado que a outra nem entrou. Como se eu tivesse, sei lá, eu vou entrar num ringue para lutar com alguma coisa que não existe. Maluquice, né? Então, essas estratégias que o equilíbrio de Nash aqui selecionou como as melhores respostas para todo mundo, elas não levam em consideração essa sequência que os jogadores jogam. Tá? Então, essa resposta aqui da empresa dominante ficou irrelevante, esse equilíbrio de Nash 2, né? É irrelevante, tanto faz, porque ela não vai ser chamada para jogar. Então, quando a gente tem um jogo sequencial e a gente usa a definição de equilíbrio de Nash que a gente conhece desde o capítulo 3, a tendência é que a gente gere um número excessivo de equilíbrios para um dado jogo. Tá? A gente está tratando aqui de um jogo com informação perfeita. Significa o quê? Significa que eu conheço a história do jogo, eu conheço tudo que foi feito antes de eu decidir. Eu tenho as informações, o meu conjunto de informação engloba as decisões dos outros jogadores que jogaram antes de mim. Esse que é o jogo de informação perfeita. Um jogo de informação imperfeita é um jogo simultâneo. Por definição, ele tem informação imperfeita. Certo? Então, a gente vai precisar de um novo, como eu já adiantei para vocês, uma nova definição, um novo conceito de equilíbrio de Nash que dê conta que não produza tantas coisas esquisitas assim. E esse equilíbrio de Nash vai se chamar equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Que eu vou carinhosamente perfeito em subjogos, é assim. É um P aqui, tá? Tá bom. Mas antes da gente entrar no conceito de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, a gente precisa entender o que é um subjogo. Se a gente não souber o que é um subjogo, como é que eu vou saber o que é um equilíbrio de Nash em um subjogo? Né? Então vamos para uma definição importante antes, a definição prévia do que é um subjogo. Um subjogo é qualquer parte de um jogo na forma extensiva. Atenção, o jogo tem que estar em árvore para você identificar um subjogo, tá? E esse subjogo, dado que é uma parte do jogo, vai obedecer às seguintes condições. Tem que obedecer às 3 condições. Primeiro, um subjogo sempre se inicia em um único nó de decisão. Um subjogo não começa em 2 nós. Segundo,
sempre um subjogo contém todos os nós daquele nó para frente, que seguem o nó que ele iniciou. Então, se eu começar o subjogo em um determinado nó, que ele vai ser o único nó ali, não posso começar um subjogo em 2 nós, tudo dali para diante naquela árvore eu vou ter que englobar para poder fazer parte de um subjogo. Tá? Terceira condição. Se contiver qualquer nó de um conjunto de informação, ele conterá todos os nós daquele conjunto de informação. Ele não pode conter uma parte do conjunto de informação e deixar outra parte de fora. Um subjogo precisa englobar todo o conjunto de informação. Prontinho. Quantos subjogos há neste jogo? Eu quero que vocês... Quantos são aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somos 9. Ó, meu quórum está crescendo. Ontem éramos 4. Bom, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se quiser, eu volto nas condições, né? No que é na definição do que é um subjogo. Eu quero que vocês olhem para isso aqui e me digam quantos subjogos existem aqui. Tá? Vocês vão me dizendo os números e eu vou anotando aqui os palpites de vocês. Pensem um pouquinho, dou um minutinho aí para vocês pensarem. Professor, Oi. chega um pouquinho atrasado, você poderia repetir para mim o que é subjogo? Ah, pois não. Vamos voltar aqui no slide. Eu defino Obrigado. um subjogo como sendo uma parte de um jogo. Faz sentido? Faz sentido, porque é um subjogo, uma parte do jogo. Tá? Desde que ele obedeça a essas 3 condições. Ele sempre vai começar em um único nó de decisão. Quando ele começa, ele vai conter todos os nós dali em diante, a negada todinha depois. 3. Se ele contiver um nó de um conjunto de informação, ele tem que incluir todos os nós daquele conjunto de informação. Significa que ele não pode deixar parte do conjunto de informação fora do subjogo. Tudo tem que estar englobado num único subjogo. Ok? São essas 3 condições. Começar com um único nó, vai ter que conter todo mundo ali em diante, ter todos conter todo o conjunto de informação. Para facilitar para vocês, eu vou fazer aqui, para esse jogo aqui mais simples, tá? Nós temos 2 nós, tá? Vou começar por esse da ponta aqui. Se eu colocar a partir, é um único nó, eu vou englobar esse único nó e vou circular todo mundo dali em diante, né? Que são já os nós finais, né? Então, isso aqui é um subjogo? Sim, isso aqui é um subjogo, porque começa em um único nó. Ele engloba todo mundo dali em diante. E eu tenho todo o conjunto de informação que eu preciso nesse nó.
Então eu posso chamar de subjogo 1. Eu tenho outro nó aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, ele começa em um único nó, ele engloba todo mundo dali em diante, e esse nó que ele começa contém todo o conjunto de informação. Então, isso aqui é um subjogo? Sim. Ah, mas isso aí é o jogo. Mas o subjogo pode ser o jogo. O jogo já é um subjogo dele mesmo. Ele é uma parte, né? Então, esse aqui é o subjogo 2. Então, nesse jogo sequencial, a gente tem 2 subjogos. Esse subjogo 1 e o subjogo 2, que é o próprio jogo. Dadas essas dicas, agora a gente vai para este jogo aqui, que é um pouco mais complicado, e vocês vão me dizer quantos subjogos existem neste jogo. Estou aceitando chutes, palpites, para eu anotar aqui. Quatro, professora? Temos 4. Vou anotando. A Tem Carla falou 5 e 6 6 também no Tem 5 no chat. chat. e 6. Quem falou 5? Eu, Angélica. Angélica. Angel. Adriano. E aqui foi a Carla, né? E Tamara e Alan. Aqui também no 6? Aham. Isso. Temos bastante gente dando palpite. Muito bom. Bom, Lívia, 4. 4. Lívia. Tá no chat. Depois você olha lá. Vai anotar todo mundo agora. Não, eu gosto de... Faz Pois a parte. Thaís também falou 4. Vai, pra botar a Thaís aí também. Ó, Acabou de falar. tá pau a pau aqui. 4 e 6, hein? Pau a pau. Pessoal que falou 6. Vamos ver se ganhou. Eu vou começar nó por nó para a gente ver os candidatos a subjogos, tá? Vamos começar aqui no nozinho D. Eu vou fazer daqui para frente. Se eu fizer isso aqui, circular isso aqui, será que isso é um subjogo? 3 condições. Começar em um único nó, beleza. Englobar todo mundo dali para frente, tá aqui. E esse nó precisa conter todo o conjunto de informação. Todo o conjunto de informação está aqui no nó D. Por quê? Porque quando esse jogador aqui for tomar a sua decisão, ele sabe que o jogador anterior escolheu essa estratégia aqui. Então, todo o conjunto de informação que ele precisa está aqui. Portanto, isso aqui é um subjogo. C. Vou fazer isso aqui. Bom, comecei em um único nó, porque isso é básico, né? A gente não pode começar em 2 nós. Começar em um único nó. Circulei todo mundo dali para diante, que isso aqui também é básico. Agora, o conjunto de informação, que é a informação mais capciosa que tem para a gente entender um subjogo. Quando esse jogador está no nó de decisão C, ele sabe que nesse nó de decisão A, o jogador anterior escolheu esta estratégia, porque isso aqui pertence a um único
conjunto de informação. O nó é um conjunto de informação por inteiro. Então, isso aqui sim é um subjogo. Subjogo 2. F. Se eu fizer isso aqui com F, pessoal, eu comecei em um único nó de decisão, porque a gente precisa começar sempre em um único nó de decisão, e eu coloquei toda a galera que vem depois no mesmo barco, né? Porque isso é a condição 2. O bicho que está pegando aqui, nesse nó de decisão F, é que a gente tem isso aqui, ó, esse pontilhado aqui está indicando que o nó de decisão F e o nó de decisão E estão em um mesmo conjunto de informação. E pela definição, pela condição 3, se contiver um nó de um conjunto de informação, tem que conter todos os nós daquele conjunto de informação. Então, o nó de decisão E tinha que estar aqui dentro desse subjogo. Portanto, isso aqui não é um subjogo. E o mesmo raciocínio a gente tem se fizer isoladamente para a decisão no nó E. Tá? Então, nem F, nem E, isso aqui que a gente desenhou, não são subjogos. Se eu pegasse aqui, ó, daqui em diante, se eu pegasse todo mundo daqui em diante, eu estaria englobando todo o conjunto de informação, mas não estaria começando em um único nó de decisão. Tá? Então, englobar todos os dois, o E e o F, começando com o E e o F, eu já estou de cara desobedecendo aqui a condição 1. Tá? Então, a gente resta aí para o nozinho B. Então, vamos aqui, eu vou englobar toda a galera daqui em diante. Comecei em um único nó de decisão. Todo mundo que vem depois tá aqui, pertence a esse subconjunto, esse subjogo, tá? E o conjunto de informação, veja que está todo contido dentro do subjogo. Não só conjunto de informação em B, mas esse conjunto de informação aqui é F. Isso aqui é um jogo, essa partezinha a partir de B, isso aqui é um jogo simultâneo, né? É um jogo simultâneo. Então, esse subconjunto aqui, ele atende as três, esse subjogo aqui atende as 3 condições para ser um subjogo. Então, ele é o subjogo 3. Tá? E o nozinho inicial. Aí, pessoal, aí tem que englobar todo mundo daí em diante. Todo mundo. Porque vai começar em um único nó de decisão. Porque pela condição 2 eu tenho que ter todo mundo daí para frente, dentro do mesmo subconjunto, do mesmo subjogo. E englobar todos os nós de um conjunto de informação. Tá aqui, tá tudo englobado. Porque todo jogo é um subjogo dele mesmo. Subjogo 4. Ó, resposta certa, 4. Muito bem. Okay. 0,25 na prova, professor. Ai, sextou, né? Piadinha essa hora. Vai que sextou, cola, né? Sextou. Vamos lá. Esse aqui eu já vi com vocês, eu fiz primeiro para poder mostrar para vocês, para facilitar a vida de vocês. Só voltando aqui, pessoal que falou outro número, que não 4, vocês conseguiram entender a definição de subjogo direitinho? Sim. Deu certo, né? Se tiver alguma dúvida ainda, só Entendi, perguntar.
tá? Bom, dado que vocês já conhecem o que é um subjogo, já sabem identificar um subjogo, né? Aqui o subjogo 2. Vocês notam que eu venho sempre de trás para frente, né? Da ponta, do final do jogo para o início do jogo. E esse é o ideal, você vir de trás para frente. Dado que a gente já conhece um subjogo, agora vamos tentar entender a definição de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Por quê? Porque só o equilíbrio de Nash não está dando conta dessa nova estrutura de jogo que é o jogo sequencial. A gente produz muitos equilíbrios sem necessidade, coisa que não tem sentido, que é um equilíbrio de Nash. Então, a gente vai precisar realmente de uma nova definição de equilíbrio de Nash, tá? Então, uma combinação de estratégias vai ser um equilíbrio de Nash perfeita em subjogos, se ela atende ao mesmo tempo essas duas condições. Primeira condição, precisa ser um equilíbrio de Nash no jogo como um todo, né? Então, óbvio, se ele é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, ele precisa ser um equilíbrio de Nash. Além de ser um equilíbrio de Nash, ele precisa ser um equilíbrio para cada subjogo. Se eu tiver um equilíbrio que é um equilíbrio em um subjogo, mas não é um equilíbrio em outro subjogo, não temos equilíbrio. A gente pode ter mais de um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos? Pode. Sem nenhum problema. Certo? Então, atendendo a essas duas condições, a gente acha o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Existe um método, não sei se dá tempo hoje, mas nós vamos ver certamente, se não hoje, na próxima aula, para achar facilmente um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Você vai facilitar a sua vida, mesmo que seja um jogo enorme. Não tem problema, porque esse método vai facilitar a sua vida. Mas nós vamos treinar um pouquinho, achar um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos pela definição de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Tá? Então, quando a gente exige que um equilíbrio de Nash seja para todos os subjogos, a gente está pedindo que essa combinação de estratégia seja a melhor resposta em todas as situações possíveis do processo de interação, levando-se em consideração a ordem que os jogadores jogam. Sem o método novo que eu vou ensinar para vocês daqui a um pedaço, a gente vai precisar achar um equilíbrio de Nash pela definição, pelo que a gente conhece até agora. Então, existem alguns passos a serem seguidos para a gente tentar achar o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. O primeiro passo é, obviamente, atender a esta primeira condição. Ele precisa ser um equilíbrio de Nash, então a gente precisa achar um equilíbrio de Nash. E aí vem a primeira dificuldade, pegar o jogo que é sequencial e transformar para uma forma estratégica, a forma normal, a tabelinha. Se a gente tem um jogo com 2 jogadores, cada jogador aí vai lá com duas estratégias, a gente ainda consegue colocar esse jogo numa forma estratégica. Mas se você tem 3 jogadores jogando em sequência, cada um com 3, 4 estratégias, imagina como é que vai ficar essa forma estratégica. Imagina como é que vai ficar essa tabela, essa matriz de payoffs. Uma loucura, né? Então, essa não é a maneira mais fácil de achar um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, eu confesso, mas é a maneira mais prática de você treinar essa definição. E é isso que eu quero agora, é que vocês
Entendam a definição de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, tá? Então, o primeiro passo é encontrar o equilíbrio de Nash, colocando na forma estratégica. Depois, a gente acha esses equilíbrios, eles vão ser candidatos a equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, tá? Olhando esse jogo aqui, vamos tentar colocar aqui na forma estratégica. Ai, Deus. Então, aqui é desafiante. Aqui é dominante. Nós já fizemos isso, né? Mas não custa fazer de novo aqui. Essa desafiante entra ou não entra. E a dominante luta ou acomoda. Esse jogo ele é relativamente simples, então fica fácil da gente colocar na forma estratégica, fazer esse primeiro passo, tá? Entra luta é -1 e 2. Então vamos lá, -1 e 2. Entra, acomoda, é aqui, entra, acomoda, é 3 e 7. Não entra já é 0 e 10. Só o fato de não entrar. Se a dominante luta, a melhor resposta da desafiante é não entrar. Se a dominante acomoda, a melhor resposta da desafiante é entrar. Se a desafiante entra, a melhor resposta da dominante é acomodar. Se a desafiante não entra, tanto faz como tanto fez. E aí a gente vai ter estes aqui como candidatos a equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Por quê? Porque eles são equilíbrio de Nash. Então, os candidatos são não entra, luta, entra, acomoda. Não entra, luta, entra, acomoda. Nós descobrimos isso quando a gente transformou esse jogo para a forma estratégica e achou o equilíbrio de Nash. Terceira coisa, os dois equilíbrios de Nash, eles precisam ser também equilíbrios em cada subjogo. Ocorre que não entra, esse aqui, ó, que é um equilíbrio de Nash, ele é um equilíbrio no subjogo 2, mas ele não é um equilíbrio no subjogo 1. Tá? Então, esse equilíbrio de Nash aqui, ele não é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Porque ele é equilíbrio só em um subjogo, não é equilíbrio no subjogo 1. Então, nada feito. Essa combinação aqui não entra, luta, não é a melhor resposta para a dominante. Veja que a melhor resposta para a dominante não é lutar. Ela não vai lutar. Então, essa não é a melhor resposta para ela. Por que ele não é? Porque ele está dizendo que quando a desafiante não entrar, a dominante vai lutar. E luta não é a melhor resposta para a desafiante para todos os subjogos. Por isso que não é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. A gente só tem nesse jogo aqui um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, que é entra, acomoda. Esse cara aqui é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Atenção, veja que o equilíbrio, quando eu digo o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, eu não coloco 3 e 7. Não! Não coloquem o payoff. Isso aqui é sério.
Se colocarem o payoff, vocês vão errar, não só na avaliação de vocês, mas em qualquer prova que vocês forem fazer de concurso, qualquer coisa que caia jogos sequenciais. Tá? Porque não se enganem, isso aqui também é matéria de qualquer concurso que seja para economista. Então, o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, para esse jogo da entrante, é a ação que o jogador 1 vai fazer, que no caso é entra, sempre na ordem de ação, todas as ações do jogador 1, depois todas as ações do jogador 2, depois todas as ações do jogador 3, se tiver, né? Tá? É nessa ordem. Ai, Deus, vamos lá. Ai, quase não dá. Deu. Entra, acomoda. Alguma dúvida? Não, acho que não, professor. Beleza. Agora vocês imaginem eu colocar aqui, numa questão qualquer, um jogo como esse aqui, e se eu disser assim, olha, são 3 jogadores aqui, ó. Suponha. O jogador 1, aqui, nessa segunda linha aqui de decisões. O jogador 2 e aqui o jogador 3. O jogador 3 só vai ser chamado a jogar se o jogador 2 estiver no nó de decisão B. E se eu dissesse assim, acho ou os equilíbrios de Nash perfeito em subjogos nesse jogo aí. Imagina a loucura que ia ser para vocês colocarem isso na forma estratégica. Eu não vou fazer isso com vocês, por isso que a gente vai entender agora o método da indução reversa. Nós vamos achar soluções para esses tipos de jogos aqui bem complicados, certo? Esse método vai deixar tudo mais fácil. Para aplicar o método da indução reversa num jogo sequencial, a gente vai analisar de trás para frente. Basicamente, gente, tudo que a gente for solucionar que seja um jogo sequencial, a gente vai vir de trás para frente, dos nós finais para o nó inicial, tá? Precisa ser assim. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai identificar quais são as melhores opções para cada jogador em cada nó que ele for decidir. Quando a gente identifica o ramo ou a estratégia que dê o melhor resultado para aquele jogador, quer dizer, que dê a maior recompensa para aquele jogador, a gente vai apagar o restante, as outras opções que ele tem. Você vai simplesmente ignorar, apagar mesmo as outras opções para cada etapa que você for fazendo. Tá? A ideia é essa. Eu venho de trás para frente. Eu olho esse jogador aqui nessa hora aqui de decidir. Qual é o melhor para ele nessa hora? É decidir isso. Então, aquilo ali eu apago. Pronto, é como se ele fosse decidir isso. Eu olho em outro nó de decisão, o que é melhor para ele? É decidir aquilo. Então, o resto vai ser apagado. Mas vamos ver como é que se chega a uma solução pelo método da indução reversa. Mas ele é simples assim. E eu venho de trás para frente fazendo isso com todos os jogadores até o nó inicial. Se eu chegar no nó inicial, eu já vou ter tudo resolvido. Então vamos pegar esse jogo aqui e vamos achar o equilíbrio. Já sabemos que o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos é esse aqui, né? Entra, acomoda. Mas vamos aplicar num jogo simples como esse
o método da indução reversa para vocês começarem a se familiarizar com o método. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Tá aqui. Vamos fazer aqui o jogo. E aqui, aqui é o nó de decisão da dominante. Menos 1 e 2, né? Aqui é 3 e 7. Menos 1 e 2. Bom. Então vamos lá. Vamos vir de trás para frente, né? Vamos pegar esse subjogo aqui. A gente vai olhar o que é melhor para aquele jogador que está nesse nó de decisão que a gente vai pegar. Então, eu vou separar o nó aqui para a gente analisar ele à parte. A gente tem isso aqui. Acomoda. Luta. E quem está jogando aqui é a dominante, né? Esse é o nó de decisão da dominante. Isso é muito importante, vocês observarem quem é o jogador que está jogando. Por quê? Porque nós vamos comparar cadê? As recompensas que ele vai ter de opção. O que tiver maior recompensa é o que ele vai escolher. Não tem sentido ele escolher outra coisa. E aí, para saber qual é a recompensa que a gente vai olhar, comparar, a gente precisa saber quem é que está jogando. É o jogador 2, gente. Aqui é o dominante é o jogador 2. Então, a gente vai comparar o 2 com o 7. Essa recompensa com essa recompensa. Qual a melhor recompensa? A melhor recompensa é decidir por acomodar. Então, a gente vai apagar essa aqui, é como se essa aqui não existisse. E agora, a gente já sabe que nesse nó aqui vai estar só essa recompensa. Então, o jogo como um todo agora vai virar só isso aqui, ó. Eu vou botar aqui dominante. Acomoda. Que é para eu saber o que foi decidido para eu chegar nesse resultado. E aqui, ó, 0 e 10.
Aqui é a desafiante. Aqui é entra. E aqui continua não entra. Do mesmo jeito. Então, gente, veja que o jogo todinho já simplificou, né? Eu tinha um troço sim, o jogo como um todo. Resolvi de trás para frente, agora eu tenho só isso aqui para decidir. Quem é que está agora decidindo? Agora quem está decidindo é a desafiante. Como é o jogador 1, eu vou comparar as recompensas dele entre as duas possibilidades de escolha, entre entra e não entra. Tá? Então, tá aqui, 3 ou 0. O que ele vai escolher? Certamente ele vai escolher entra, porque 3 é maior que 0. Então, eu posso simplesmente apagar essa possibilidade aqui, porque ele não vai escolher isso aqui. Logo, isso aqui é o nosso equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Como é que eu escrevo? Todas as estratégias escolhidas pelo jogador 1 entram primeiro. Então, no caso aqui, a estratégia só tem uma, né? Entra. Entra. Beleza. Depois eu ponho todas as estratégias escolhidas pelo jogador 2, que a gente já colocou aqui como uma memória, né? Que é acomoda. Por que é bom a gente escrever o que o jogador fez para a gente ter esse tipo de resultado? Porque às vezes o jogo ele é um pouco extenso, né? Ele vem em etapas, vem 2, 3 etapas, então é bom saber tudo que foi feito, certo? Ao longo do jogo. E esse é o nosso equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Então essa é a maneira mais simples de você resolver um jogo. É melhor do que pegar o jogo que está em árvore, transformar na forma normal, achar todos os equilíbrios de Nash, depois pegar cada equilíbrio de Nash, verificar se ele é um equilíbrio em cada subjogo. Isso dá um trabalho tremendo. Isso às vezes não é nem possível de fazer em 2D, né? 2 dimensões. Então, esse tipo de método facilita bastante a vida da gente para encontrar o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Ok? Aqui está a parte final, ó, né? A comparação e o lembrete de que a dominante vai acomodar. A gente sempre traz o lembrete do que foi feito, certo? E elimina o ramo que não é ótimo. Então, para desafiante, a gente vai apagar o ramo que dá o pior resultado, que é o não entra, e a gente acha o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Tá? Vamos lá, em um jogo sequencial de informação perfeita, então os conjuntos de informação são unitários. Isso aqui é um jogo de informação perfeita? Hein, pessoal? Esse jogo aqui tem informação perfeita? Acho que não, professor. Por quê? Mas posso estar bem errado. Acho que a partir de pula para um nó, ele não tem a informação do que o outro vai fazer. Esse aqui, né? Você tá falando? Tipo, partindo para outro nó. Exatamente isso aqui. É porque você tem um jogo simultâneo no meio de um jogo sequencial. Então ele não é ele é misto, né? Mas ele não é um jogo de informação perfeita. Certo? Os conjuntos de informação, eles precisam ser unitários para a gente ter um jogo de informação perfeita. Então, em um jogo sequencial de informação perfeita, uma combinação de estratégias é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos se e somente se
essa combinação é selecionada como um equilíbrio de Nash por meio da indução reversa. Então, esse método de indução reversa, quando a gente tem um jogo de informação perfeita, ele dá o match de 1 para 1. Você achou o equilíbrio por meio da indução reversa, esse equilíbrio vai ser perfeito em subjogos. Tenha certeza disso. Certo? Então, ele dá um certo alívio da gente empregá-lo, porque a gente sabe que vai, de alguma forma, chegar a um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, aplicando esse método. Certo? Dado que a gente já conhece o método, vamos agora aprofundar um pouco este tópico de jogo sequencial e vamos aprender quando é que a gente deve acreditar em promessas e ameaças. Olha que coisa importante para a vida, gente. Quando é que você deve acreditar que as promessas serão cumpridas ou que as ameaças serão cumpridas? Claro que eu estou tratando aqui de uma estrutura em modelagem de jogos, de teoria dos jogos, certo? Mas, às vezes, a gente consegue analisar e chegar a algumas conclusões para saber se as promessas ou se as ameaças vão ser cumpridas. Tá? Se uma pessoa te ameaça, você conhece a pessoa, você já conhece o histórico daquela pessoa, já sabe toda a informação para trás, que é uma pessoa violenta, que é uma pessoa que vive puxando briga, batendo nos outros, e ela te ameaça, acredite na ameaça dela. Certo? Acredite, vá por mim. E se previna. Tá? Então, o histórico, o conjunto de informação que você tem na hora que você vai decidir, ele precisa ser perfeito para poder você decidir corretamente. Tá? Ou seja, você precisa conhecer um pouco a história do jogo. Vamos lá, vamos ver se no caso do jogo da entrada, o jogo da entrada é esse aqui, ó. Observe que não teve mudança nas estratégias. Os jogadores continuam com a mesma sequência de jogadas, né? Quem começa é desafiante, depois vem a dominante. E os payoffs são os mesmos, tá? O jogo não mudou. O que mudou? Suponha que o cara que é o executivo, né, o CEO da empresa dominante, ele tem um colega dele, um amigão que é jornalista, ele consegue ir no jornal e dar uma entrevista e que ele vai dizer um monte de coisa que vai fazer e acontecer se a tal da empresa entrar no mercado dele. Que vai baixar preço, que vai fazer liquidação, que vai investir pesado em publicidade, que vai dar cupom, que vai fazer acontecer. Isso é uma ameaça. Thaís, você acreditaria nessa ameaça se você fosse a desafiante? Thaís tá aí? Ela escreveu no chat, acho que sim. Vou dar uma olhada. Chat. Acho que sim. Vamos lá, Thaís. Thaís é muito crédula. Veja. O que é que mudou no jogo? A gente já achou o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Certo?
A gente sabe que com esse jogo aqui, a melhor estratégia, a melhor resposta para dominante é acomodar, não é lutar. E o jogo, Thaís, não mudou nada. A única coisa que mudou foi o cara aí no jornal dizer que vai fazer e acontecer. Mas os payoffs continuam os mesmos, a ordem de jogada continua a mesma, as estratégias continuam as mesmas. Então, eu não sei o que fez Eu você. estaria blefando? Ele tá blefando. Ele tá blefando porque o melhor pra ele não vai querer ganhar 2, gente. Suponha que a Thaís seja assim, cabeça dura. Eu vou entrar, quero é ver. Foi lá e peitou. Ele não vai lutar. Ele vai receber 2, quando ele pode receber 7. Então, Thaís, você precisa analisar melhor a situação. O jogo é esse, o jogo não mudou. Então, o fato dele dizer algumas palavras não vão fazer com que ele efetivamente use, né, aplique essas palavras. Quando um político vai a público e diz assim: eu vou lutar contra a corrupção, esse negócio de centrão, eu vou lutar contra o centrão, que o centrão é roubalheira e não sei o que, não sei o que. E esse político sempre foi do centrão. A gente acredita nessa promessa? Não acredita, porque o jogo é o mesmo. O jogo não mudou. Os incentivos são os mesmos. As leis não mudaram. As leis não mudaram. E os payoffs deles são bem maiores se ele acomodar, né? Se ele acomodar, como de fato acomodou com o centrão? Não tem motivo para você acreditar. Certo? Estou só dando um exemplo hipotético, é claro, né? Porque isso não acontece no Brasil. São coisas dos Estados Unidos. O centrão americano. Coisa de país de primeiro mundo. Isso aí não acontece aqui, não é coisa de país como o nosso. Fantástico. Em termos de política. Então, é preciso analisar a situação. Não precisa, às vezes... Você pega o histórico. Se você conhecer o histórico, você pode até ser enganado. Tá? Você pode até ser enganado. Se o histórico diz tudo o contrário, diz assim, vamos supor que eu tenha fama de ser boa professora. Vocês espalharam tudo isso aí, eu tenho fama de ser boa professora. Aí eu chego no primeiro dia de aula do próximo semestre, assim, esse semestre eu vou avacalhar, não estou a fim de dar aula. Acabou. É crível. Pelo histórico. Difícil, né? Você acha difícil acontecer. Pode ser que aconteça? Pode, mas não é a tendência, não é o que está revelando o histórico. Claro que a gente não tem payoffs, a gente não tem como medir, mensurar isso, mas eu estou dando ilustrações do que a gente encontra às vezes no dia a dia, né? O contrário também pode acontecer, né? O professor dizer, não, esse semestre eu vou ser firme e forte. Professor que nunca deu aula na vida, né? Mas tudo bem. A gente acredita? Não, a gente também não acredita, entendeu? Então, é preciso analisar direitinho as situações para saber quando acreditar ou não em ameaças ou promessas. Beleza, gente? Usando o instrumental de teoria dos jogos. Os incentivos, né? A pessoa tem incentivo a fazer o quê? O que sempre fez? Ou existe algum gatilho, alguma coisa... Tipo assim, o professor... Vou dar o mesmo exemplo do professor que nunca deu aula. Aí, esse professor, ele recebeu um ultimato. Diz assim, se a gente receber uma queixa de que você não deu aula esse semestre, você vai ser demitido. E essa ameaça, ela é séria. Esse professor vai dizer, gente, esse semestre eu vou dar aula. Alguma coisa mudou? Alguma coisa mudou. Ele está sob ameaça. Ele não tem mais os mesmos incentivos. Ele vai perder, ele vai obter 0 de recompensa se ele não der aula. Entendeu? Então, acomodar. é preciso que você entenda
O que é que está acontecendo, se houve alguma mudança no cenário. Nesse caso aqui, não houve mudança nenhuma. Não há mudança. Como não há mudança, a gente não tem motivos para acreditar nesse tipo de ameaça. Então, é preciso observar se existem pontos que façam com que a pessoa mude de estratégia, certo? Vamos observar aqui, que tem que ter cuidado, senão porque vai ter o jogo, né? Daqui a pouco a gente vai para o jogo de empresa. Tem mais uns 15 minutinhos. Vamos observar aqui o jogo da regulação. Deixa eu ver aqui quantas... Nossa. Esse jogo da regulação, ele tem uma empresa de infraestrutura que começa jogando, ela vai, por exemplo, a empresa, aquelas empresas que recebem concessão de rodovia, para melhorar a rodovia e botar pedágio e tudo mais. Então, ela tem duas opções, ela vai fazer um investimento elevado ou um investimento baixo, e o regulador, a agência reguladora, no caso, se for rodovia, a NTT, se for telecomunicações, a Anatel, as agências, né? São esses reguladores aqui, vão remunerar, né, essa empresa. Ou vão permitir a remuneração dessas empresas, né? Vão permitir uma boa remuneração, que aqui está como remunera, ou não é uma boa remuneração, certo? O que a gente vai precisar fazer vamos colocar esse jogo na forma normal e achar os equilíbrios de Nash. Então, já está aqui na forma normal. A empresa, o jogador 1, que é a empresa de infraestrutura, ela tem só duas estratégias possíveis. O regulador, ele tem estratégias a depender do que a empresa de infraestrutura faz. Lembrem-se que isso aqui, que a gente já fez lá no capítulo 2, depende... toda essa estratégia, essa tabela, ela é feita antes do jogo começar. Então, essa remunera, não remunera, aqui, o regulador, ele não sabe se a empresa de infraestrutura investiu de forma elevada ou baixa. Antes do jogo começar, é claro. Então, a gente precisa prever, como um planejamento do que se pode fazer, de tudo que se pode fazer num jogo como esse, antes do jogo começar. Então, o regulador, tudo que está aqui nessa parte superior, isso aqui é padrão, tá, gente? Isso aqui acontece em toda a vida que a gente escolher um jogo sequencial para colocar na forma normal. Essa primeira parte aqui, a gente vai considerar essa parte de cima sempre que o jogador 1 escolher investimento elevado. A gente vai cruzar com a parte de cima. E essa parte de baixo aqui, que eu vou botar tracejada para dessa estratégia, cada uma dessas estratégias, a gente vai considerar essa resposta aqui sempre que esse jogador jogar essa estratégia aqui. Tá? Quadradinho com quadradinho, tracejado com tracejado. Então, se a gente está na linha aqui do investe elevado, então a gente vai olhar só para essa parte de cima aqui. Então, investe elevado, remunera. Investe elevado, remunera. 2 e 1, tá vendo? Que é para preencher direitinho. Aqui, 2 e 1. Investe elevado, remunera. Repetiu porque isso é inerente de um jogo sequencial escrito na forma normal. Investe elevado, não remunera. Investe elevado, não remunera. Aí é menos 2 e 2. Tá aqui. E não remunera de novo, menos 2 e 2. Quando a gente olha investe baixo, a gente vai olhar para a parte de baixo aqui. Então, investe baixo, remunera.
investe baixo, remunera. Tá aqui, é 1 e menos 2. Tá aqui escrito, 1 e menos 2. Onde é que tem remunera de novo? Aqui, remunera. 1 e menos 2. Investe baixo, não remunera. O payoff é menos 1, menos 1. Tá aqui, menos 1, menos 1. Escrito isso aqui, a gente vai achar os equilíbrios de Nash. Se o regulador está nesta estratégia, a melhor resposta para a infraestrutura será investe elevado. Se está nessa estratégia, será investe elevado. Se está nessa estratégia, será investe baixo. E se está nesta estratégia, a melhor resposta é investe baixo. Concordam comigo? Vocês conseguiram saber por que eu coloquei essa como melhor resposta? Todas essas aqui? Tudo bem, né? Isso aqui é voltando lá para o capítulo 3. Maneira de resolver. Certo. Tranquilo, né? Beleza. Agora, se a empresa de infraestrutura investe elevado, qual é a melhor resposta para o regulador? Não remunera, remunera. E não remunera, não remunera. Né? Se a empresa de infraestrutura investe baixo, a melhor resposta será remunera, não remunera. Remunera, não remunera. E não remunera, não remunera. Menos 1, aqui também é menos 1. Opa, achamos um equilíbrio de Nash. Como só tem um equilíbrio de Nash, ele vai ser o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Ah, a gente nem aplicou o método da indução reversa. Calma, a gente vai aplicar também. Mas vê que isso aqui conseguiu resolver, porque não produziu equilíbrios de Nash em excesso. Então, se no caso dessa forma eu descobrisse o equilíbrio de Nash ali fosse só apenas um, eu não precisaria usar o método da indução, né? Isso. Seria... É isso aí. Né? Só Tranquilo. tem ele, é ele mesmo. Tá? Existe um teorema que diz o seguinte: os jogos sequenciais de informação perfeita, caso nenhum dos jogadores obtenha recompensas iguais nos nossos terminais, ele vai ter um único equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Então você pode observar aqui os nossos terminais, não se repete nenhuma das recompensas. Para esse jogador é 2, menos 2, 1 e menos 1. Para o outro jogador é 1, 2, menos 2 e menos 1. Não se repete a recompensa. Então tem um teorema que quando você olhar isso aí, não repete não, então vai ter um único equilíbrio de Nash perfeito em subjogo. Ok? Só para vocês terem conhecimento que existe esse teorema. Vamos analisar agora subjogo por subjogo e vamos aplicar o método da indução reversa, tá? Vamos olhar o regulador aqui, nesse subjogo. O regulador é o jogador 2. Como ele é o jogador 2, a gente vai comparar as recompensas dele, que são, nesse caso aqui, 1 e 2. Como 2 é maior do que 1, ele vai escolher não remunera. Então, isso aqui a gente pode apagar. Então, o que vai prevalecer aqui é não remunera. Quando a gente olha esse outro subjogo aqui, e observa o retorno, né? A recompensa do jogador 2, ele tem menos 2 e tem menos 1. Opa, não remunera. Então, então ele vai escolher não remunera. O jogo vai se resumir a isso aqui. Elevado, baixo, o que é que vai sobrar aqui? Menos 2, 2, e aqui menos 1, menos 1.
regulador não remunera. Regulador não remunera. Tá legal? Então, vejam, eu resgatei a história do jogo que aconteceu. E agora a gente só tem que decidir. Já chegamos ao nó inicial. Agora a gente só tem que olhar o payoff da empresa de infraestrutura, que é o jogador 1. Então a gente vai comparar esse aqui com esse aqui. Bom, eu estou comparando menos 2 com menos 1. É óbvio que ela vai escolher o menor prejuízo, que é menos 1. Então a gente pode eliminar essa estratégia e o jogador 1 vai escolher investimento baixo. Veja como é o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos que a gente achou. É a combinação de estratégia. Abre, pode ser chave, pode ser parêntese, não tem problema. Investimento baixo. Pronto, esse aqui é a estratégia escolhida pelo jogador 1. Depois vem as estratégias escolhidas pelo jogador 2. Quais foram? Não remunera, não remunera. Então, pelo método da indução reversa, a gente achou, ó, investimento baixo, não remunera, não remunera, ó. Buf, tá aqui ele. Tá? É o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Que a gente sabe de cara que só vai existir um quando você olha os payoffs para cada jogador e vê que esses payoffs não se repetem. Aí a gente sabe que só tem um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Tá? Que esse aqui, esse jogo do regulador, ele é um clássico na teoria econômica, né? E é o problema resolvido pela regulação de serviços. Se o agente regulador não possui autonomia, imagina o que ia acontecer com a Anvisa se não possuísse autonomia. Né? Se não possui autonomia, o resultado costuma ser ineficiente. Na literatura de regulação, esse jogo é chamado de o problema do compromisso do regulador. Por isso que a gente precisa de agências reguladoras que sejam autônomas, que tenham seus mandatos e que aquilo ali não tenha influência política. Deixa eu ver se... Não, é muita coisa, eu acho que eu vou parar aqui para a gente ir para o nosso jogo. E aí, a próxima aula eu retomo aqui na definição de movimentos estratégicos. Agora, a gente vai, na próxima aula, a gente já aprendeu a identificar quando é que a ameaça e a promessa não é crível. Agora a gente vai entender quando é que ela se torna crível. Quando você diz, espera aí, que agora a situação mudou. Epa, agora eu tenho que tomar cuidado, certo? Então a gente vai ver isso na próxima semana. Ainda falta coisa. Caminhei pouco hoje. Falei demais. Deixe-me interromper.